Conforme dissemos na outra aula, quando começamos a falar sobre a contribuição a título de PIS/PASEP, existe também uma hipótese de incidência de 1% sobre receitas governamentais. Então, são contribuintes da contribuição para o PIS/PASEP sobre as receitas governamentais a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, bem como suas respectivas autarquias, com exceção de fundações públicas instituídas ou mantidas pelo poder público. Independentemente da estrutura organizacional e da forma de contribuição, são também considerados contribuintes todos os órgãos do poder público, incluindo todas as entidades de caráter público criadas por lei, incluídas ou não nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, tá? Então, órgãos públicos, autarquias, vão todas ter a obrigatoriedade de pagar 1% sobre receitas governamentais. A contribuição é obrigatória e independe de ato de adesão ao PIS ou ao PASEP, tá? Quanto às fundações, elas têm a previsão de 1% sobre a folha. As fundações públicas, instituídas ou mantidas pelo poder público, diferentemente das demais pessoas jurídicas de direito público interno, apuram a contribuição para o PIS/PASEP sobre a folha de salários, 1% sobre a folha, e não sobre as receitas, governamentais, como ocorre com os demais órgãos, fundos e entidades. As empresas públicas e de economia mista, mesmo na condição de dependentes, conforme consta da Lei Complementar 101, são contribuintes do PIS/PASEP sobre a receita bruta. Então, quando eu penso em administração pública, eu vou ter, as pessoas jurídicas de direito público contribuindo com 1% sobre as receitas governamentais, exceção, fundações públicas que pagam 1% sobre a folha, e temos, no caso de direito, pessoas jurídicas de direito privado, como são, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, contribuindo como as demais empresas privadas, com um percentual sobre a receita. Então, pagam PIS/PASEP sobre a receita. Então, as bases de cálculo são os valores mensais das receitas correntes arrecadadas, das receitas de transferências correntes recebidas e das receitas das transferências de capital recebidas. São essas as receitas governamentais. A alíquota, como já vimos, é de 1%, que vai ser aplicada sobre as receitas governamentais. A Secretaria do Tesouro Nacional, STN, efetuará a retenção da contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre receitas governamentais, que incidem sobre o valor das transferências correntes e de capital efetuadas, excetuando-se a hipótese de transferências para as fundações públicas, porque as receitas recebidas pelas fundações públicas não sofrem incidência de 1%. Fundação pública vai pagar 1% sobre a folha de salários. Agora, quando se tem contribuição sobre a receita ou faturamento, vão ser contribuintes do PIS/PASEP sobre o faturamento, pessoas jurídicas de direito privado e todas aquelas que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda. As pessoas jurídicas de direito privado e aquelas que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda têm como base de cálculo do PIS/PASEP o valor do seu faturamento. E o faturamento é a receita bruta, assim entendida como sendo a totalidade das receitas auferidas, independentemente da atividade por elas exercidas e da classificação contábil adotada para a escrituração dessas receitas. Então, o faturamento é a receita bruta, entendida como a totalidade das receitas auferidas. Depois nós vamos ver algumas exclusões dessa base mais adiante. Então, quando eu falo em incidência de PIS/PASEP sobre o faturamento, sobre a receita bruta total da empresa, eu vou ter um sistema de incidência cumulativo,
onde a contribuição a título de PIS/PASEP é de 0,65 e não cumulativo, onde nós temos 1,65, tá? Então, o cumulativo é quando a incidência se dá em cascata, em todas as etapas, tá? Produziu algodão, vendeu algodão, obteve receita 0,65. Esse algodão foi vendido para uma indústria de algodão que vai produzir uma peça de tecido, vai ter receita dessa peça de tecido 0,65. Essa peça de algodão entra numa indústria de confecções, vai ser gerada, tá, um lote de confecções, vai ser vendido, esse lote gera receita 0,65. Entrou na loja, no shopping para vender, a loja vende a roupa, obtém receita 0,65. Isso é o regime de incidência cumulativo. O regime de incidência não cumulativo é aquele que permite a cada etapa que se deduza alguns créditos de etapas anteriores, tá? Então, no caso da produção de algodão, o indivíduo produziu algodão, pagou PIS/PASEP sobre a receita obtida com a venda do algodão, a indústria de tecido que adquiriu esse algodão enquanto matéria-prima para produzir a peça de tecido, vai de alguma forma aproveitar aquilo que foi pago na etapa anterior, tá? Então aplica uma alíquota maior sobre a venda da peça de tecido, a receita obtida com a venda da peça de tecido, mas tem algum crédito tendo em vista o pagamento de PIS/PASEP sobre a matéria-prima, tá? Então estão aí as alíquotas. Cumulativa 0,65, não cumulativa 1,65. No caso do PIS/PASEP, existem vários tratamentos diferentes, tá? Você tem situações de bases e alíquotas diferenciadas, de substituição tributária, de alíquota concentrada, de alíquotas reduzidas, de regimes especiais, de isenções. Nós não vamos detalhar em minúcias todas essas situações, né? Isso é mais adequado no que diz respeito ao concurso da Receita. Como nós temos cobrança no concurso de auditor do trabalho, e essa cobrança ela é premente, porque a prova é agora em setembro, eu não vou parar para abordar esses detalhes, isso virá mais adiante quando nós estivermos falando de contribuições, né, servindo, portanto, para o concurso da Receita Federal. Então, para efeito de apuração da base de cálculo do PIS/PASEP incidente sobre o faturamento, podem ser excluídos ou deduzidos da receita bruta quando tenham integrado essa receita os seguintes valores: vendas canceladas, pode ser excluídas da base, descontos incondicionais concedidos, IPI, ICMS, quando destacado em nota fiscal e cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário, tá? Então, eu posso tirar da receita vendas canceladas, descontos incondicionalmente concedidos, IPI, ICMS, quando o vendedor tá sendo destacado e cobrado pelo vendedor, tá, dos bens ou prestador de serviço, e esse vendedor é um substituto tributário. Pode-se tirar também da receita bruta reversão de provisões, recuperação de créditos baixados como perdas, limitado aos valores efetivamente baixados e que não representem ingressos de novas receitas. Podem ser excluídos da receita bruta resultados positivos da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e também dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido computados como receitas. E pode ainda tirar aqui da receita bruta as receitas decorrentes de bens do ativo permanente. Então, o que eu posso tirar da receita? Reversão de provisões, recuperações de créditos baixados como perda, tá? Desde que não representem ingresso de novas receitas, resultados positivos da avaliação de investimento pelo valor do patrimônio líquido, até onde isso aconteceu, também dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição. Posso tirar da receita bruta receitas decorrentes das vendas de bens do ativo
permanente, ok? Não integram a base de cálculo do PIS/PASEP. Aquelas receitas que existe legislação que diz que elas são isentas da contribuição ou são sujeitas à alíquota zero. Também não integram a base de cálculo do PIS/PASEP, quando ele incide sobre a receita, as receitas não operacionais decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado. Não integram a base as receitas auferidas pela pessoa jurídica substituída na revenda de mercadorias, em relação às quais a contribuição é exigida da empresa vendedora na condição de substituta tributária, tá? Não também, integram a base as receitas oriundas de vendas de produtos, tá? Onde você tem incidência monofásica da contribuição para o PIS/PASEP, ok? Tá? Aqui veio um parágrafo único, isso aqui é um artigo da lei, tá? Então, disposto no inciso 2, quanto às receitas não operacionais decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado não integrarem a base, tá? Aplica-se somente para receitas auferidas a partir de 1º de fevereiro de 2003. Aliás, tá ok aqui, vamos lá. Então, existe também o pagamento do PIS/PASEP de forma unificada no Simples Nacional. Primeiramente, em 1996, foi criado o Simples Federal, em 2006, o Simples Nacional. Então, hoje, o que está em vigor é o Simples Nacional. E a adesão ao Simples Nacional permite às microempresas e empresas de pequeno porte optantes que façam um recolhimento unificado de diversos impostos e contribuições. Inclusive, a contribuição a título de PIS/PASEP, ela não será paga pelas empresas do Simples optantes do Simples Nacional, não será paga separadamente. Essa contribuição a título de PIS/PASEP, ela vai integrar a alíquota unificada que é paga sobre a receita dessas empresas. Então, eu não tenho, o pagamento num DARF em separado. A contribuição a título de PIS/PASEP não incide sobre o faturamento correspondente a vendas de materiais e equipamentos, bem como da prestação de serviços decorrentes dessas operações efetuadas diretamente a Itaipu Binacional. Então, a receita da venda de produtos e de todos os serviços envolvidos na venda desses produtos direcionados para Itaipu Binacional não gera PIS/PASEP. Também não incide PIS/PASEP sobre a receita de venda de querosene de aviação, quando essa receita for auferida a partir de 10 de dezembro de 2002 por pessoa jurídica não enquadrada na condição de importadora ou produtora. Não incide PIS/PASEP sobre as receitas decorrentes de exportação de mercadorias para o exterior. PIS/PASEP é uma contribuição social destinada à Seguridade e nós encontramos no artigo 149 que não incidem contribuições sociais sobre receitas decorrentes de exportação. Então, quando se exporta mercadorias para o exterior, a receita gerada por essa operação de exportação não vai sofrer a incidência do PIS/PASEP. Também não incide PIS/PASEP sobre a receita decorrente de prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, com pagamento em moeda conversível. Também não incide PIS/PASEP sobre a receita com a venda de mercadorias à empresa comercial exportadora com fim específico de exportação. São isentas do PIS/PASEP, também da COFINS, tá? Então, isenção do PIS/PASEP, aqui COFINS não nos interessa nesse momento. São isentas da contribuição a título de PIS/PASEP as receitas de recursos recebidos a título de repasse, oriundas do Orçamento Geral da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelas empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, as receitas recebidas por essa sociedade de economia mista e por essas empresas públicas, a partir de repasses, vindos do Orçamento Geral da União, dos Estados, esses recursos não geram PIS/PASEP.
Também não gera, né, PIS/PASEP, receita de exportação de mercadoria, né, para o exterior e serviços prestados à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior. Também não temos, nós já vimos no outro quadro, isso é uma repetição. Também não gera contribuição a título de PIS/PASEP a receita oriunda do fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou consumo a bordo de embarcações e aeronaves em tráfego internacional, tá? Quando o pagamento for efetuado em moeda conversível. Não incide PIS/PASEP sobre a receita obtida com transporte internacional de cargas ou passageiros. Não incide PIS/PASEP sobre a receita oferida pelos estaleiros navais brasileiros na atividade de construção, conservação, modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro. Não incide PIS/PASEP sobre a receita oriunda de frete de mercadorias transportadas entre o país e o exterior por embarcações também, né, registradas nesse registro que nós acabamos de ver aqui, que é o Registro Especial Brasileiro, instituído pela Lei 9.432. Não incide PIS/PASEP sobre receitas de vendas realizadas pelo produtor vendedor a empresas comerciais exportadoras. Nós já vimos isso com fim específico de exportação. Não incide PIS/PASEP, tá? Sobre a receita de vendas com fim específico de exportação a empresas exportadoras registradas no Ministério da Indústria e Comércio. Não incide PIS/PASEP sobre a receita decorrente de comercialização de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem produzidos na Zona Franca de Manaus para emprego em processo de industrialização por estabelecimentos industriais que estão ali na Zona Franca, tá? Bom, consideram-se adquiridos com fim específico de exportação, e aí não vão ter incidência de contribuição a título de PIS/PASEP, os produtos que vão diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou vão do estabelecimento industrial para recintos alfandegados por conta e ordem da empresa comercial exportadora, tá? Então, aqui nós tivemos, vamos ver se eu tenho mais alguma coisa, tivemos um breve resumo. O que nos interessa aqui? Para o concurso de AFT, eu diria que o predominante é aquilo que está no artigo 239, assim como as informações relativas ao abono do PIS/PASEP. Entretanto, quando se fala num edital em PIS/PASEP, nós podemos estar referenciando a contribuição, temos que lembrar que existe uma contribuição a título de PIS/PASEP, que incide, em alguns casos, 1% sobre o valor da folha de salários. Temos casos de 1% de contribuição incidindo sobre receitas governamentais, concordam? Temos ainda a contribuição que pode ser sobre a receita ou faturamento, que a depender do regime de incidência, cumulativo ou não cumulativo, pode ser de 0,65 e de 1,65, tá? Pelo sistema não cumulativo, não é verdade? Tá? Então, essas são as incidências. Nós sabemos ainda que existe uma contribuição a título de PIS/PASEP importação. A contribuição é essa que tem alíquotas bem diferentes e nós não precisamos nos preocupar com essas alíquotas, tá, nesse momento. Vejam vocês que nós temos várias sistemáticas onde se aplica isenção, não incidência, incidência monofásica, alíquota zero, e vimos também que não existe incidência de PIS/PASEP quando nós temos exportações, porque não incidem contribuições sociais sobre receitas decorrentes de exportações. Também temos que quando se vende, né, equipamento para Itaipu Binacional, não incide contribuição. Sempre que eu tenho, né, fornecimento de
produtos ou serviços para embarcações, para aviões que fazem voos internacionais, não incide, né, o PIS/PASEP. Lembrar que as fundações públicas pagam PIS/PASEP sobre a folha, 1%, diferentemente dos outros órgãos públicos que têm o pagamento de 1% sobre receitas governamentais. De acordo? Então, isso aqui foi um resumo da parte de contribuição. Nós temos vários outros detalhes a explorar. Cada uma dessas situações que nós vimos aqui atrás, vamos voltar um pouquinho, tá? Quando nós falamos aqui da não integração da base de cálculo, tá? Das exclusões da receita bruta, tudo isso demanda esclarecimento adicional, que não é o momento, porque isso não será exigido no concurso do AFT. O que se exige do AFT é um conhecimento mais geral sobre a contribuição e sobre as bases dessa contribuição a título de PIS/PASEP. Então, encerramos aqui. Até a nossa próxima aula.